Vamos para mais uma aula de cálculo 2. Na aula de hoje, vamos estudar o conceito de derivadas parciais. O conceito de derivada parcial se resume em aprender a derivar uma função que tem mais de uma variável. Simples assim, tá? E aí a gente vai aprender como fazer isso em funções com duas variáveis. Tá? Mas por que precisamos de derivadas parciais? Porque existem muitas situações do mundo real, muitos problemas, em que as grandezas dependem de mais de uma variável. Por exemplo, temperatura de uma placa metálica depende da posição, x, y, o lucro de uma determinada empresa, de acordo com o preço e a quantidade. Então, existem problemas do dia a dia, do cotidiano, que envolvem funções de mais de uma variável. E a gente aprendeu que quando queremos muitas vezes otimizar um problema, a gente usa muito a derivada, né? O ponto crítico. Então, é preciso a gente aprender a derivar funções de mais de uma variável. Então, queremos saber como a função varia quando apenas uma variável muda, mantendo as outras fixas. A definição formal de derivada parcial se assemelha muito à função de derivada que aprendemos em cálculo 1, tá? A questão de tomar um limite, usando o teorema fundamental do cálculo. Então, assim, seja f de x e y uma função de duas variáveis, a derivada parcial de f em relação a x, no ponto AB, é definida só como derivada de f em relação a x. A gente usa muito essa notação agora, tá? Para não confundir muito com aquela definição de f'. A gente viu que essas notações são equivalentes, tá? E aqui eu tenho a definição quando eu estou baseado na variável x e, analogamente, a derivada parcial em relação a y. A gente aqui define a derivada parcial com relação à variável y. Em suma, gente, basicamente é quando a gente tem a função e a gente vai derivar em relação a x, a gente varia o x, a gente deriva em relação a x e mantemos o y fixo. Do mesmo modo, se eu quero derivar a função em relação a y, variamos o y e mantemos o x fixo. Ou seja, eu vou olhar para a minha função. Quando eu vou querer derivar a função em relação a x, eu vou considerar o y como uma constante e derivo só considerando a variável x. Então, a gente vai ver alguns exemplos e aí vai entender melhor como é que funciona. Nosso primeiro exemplo aqui é um exemplo com cálculo direto. Não tem nada de regra da cadeia, nem regra do produto, tá bom? Então, aqui eu tenho uma função, f, de duas variáveis, e agora eu vou derivar essa função, tá? Vou calcular a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y. Então, derivar com relação a x, eu vou considerar só a variável x, tá bom? A variável y aqui a gente vai tratar como uma constante, tá certo? Então, como se fosse um número assim, tá? Então, vamos olhar só para a variável x. Então, a derivada... Deixa eu pegar aqui o laser. A derivada de f com relação a x, eu vou olhar só para o x, tá? Então, o que é a derivada de x quadrado? É 2x. O y permanece como uma constante, tá? E nessa parcela aqui da expressão, a gente tem 3x y quadrado. Então, o que é a derivada de x? É 1. Então, vai ficar apenas 3y quadrado. Então, essa é a derivada parcial com relação ao x. E a derivada parcial com relação a y, agora eu vou tratar o x como uma constante e vou apenas derivar com relação a y. Então, a derivada do y é igual a 1, então vai ficar só o x quadrado, como se fosse uma constante, mas, se eu tenho 3xy, o x eu trato como uma constante e vai ficar só a derivada com relação a y quadrado. Então, a derivada do y quadrado vai ser 2y, e aí esse 2 multiplico com 3 vai ficar 6xy. Tá? Então, ao derivar em relação a uma variável, tratamos a outra como uma constante. Tá? Simples assim. E seguimos com as regras de derivação que a gente aprendeu em cálculo 1. Temos o caso também da gente fazer a derivada parcial com substituição numérica. Nada mais é do que derivar e depois de derivar, aplicar o valor da função naquele ponto. Por exemplo, dada a função f de xy igual a x quadrado y mais 3xy quadrado, encontre a derivada de f com relação a x no ponto 1, 2 e a derivada de f com relação a y também no ponto 1, 2. Então, a solução vai ser o quê? Primeiro, a gente vai derivar a função f com relação a x, que a gente fez no slide anterior. Vai ficar 2xy mais 3y quadrado. E agora eu vou aplicar essa minha derivada no ponto 1, 2. Onde tem x,
eu vou substituir por 1. Onde tem y, eu vou substituir por 2. Simples, então vai ficar 2 vezes 1 vezes 2, tá aqui, mais 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 4 é igual a 16. Então, não tem mistério, tá? A gente primeiro calcula a derivada parcial e depois substitui o ponto. Lembrando que a primeira coordenada aqui corresponde aos valores de x e a segunda com relação a y. Então, aqui nós temos a derivada de f com relação a y. A gente calculou no slide anterior e agora eu vou aplicar no ponto 1, 2. E aí, onde tem x, eu vou substituir por 1, e onde tem y, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 vezes 2 igual a 13. No resultado final, eu tenho que a derivada de f com relação a x no ponto 1, 2 tem um valor igual a 16. E a derivada de f com relação a y no ponto 1, 2 tem um valor igual a 13. Exemplo 3. Vamos ver uma função aqui com exponencial. Então, gente, toda a técnica que a gente aprendeu em cálculo 1, derivada, regra da cadeia, regra do produto, se aplica aqui também, tá bom? Então, você vai resolver cada variável em seu tempo. Se eu estou derivando parcialmente com relação a x, eu considero y como uma constante. Se estou derivando parcialmente com relação a y, eu considero x como uma constante e resolvo de forma normal. Vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma função f de xy igual a e elevado a xy. Então, vamos aplicar a regra da cadeia aqui, tá bom? E aí, a derivada parcial de f com relação a x vai ser a derivada de f vezes a derivada do expoente com relação a x. Então, a regra da cadeia. Como se aqui eu fizesse e elevado a u. Então, a derivada de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u, vezes a derivada do u, tá bom? Então, a derivada do expoente com relação a x, porque aqui eu estou derivando com relação a x, tá? Então, a derivada de xy com relação a x vai dar o próprio y, tá? Então, isso aqui vai ser igual a y. Derivada de xy com relação a x é igual a y. Então, a derivada dessa função com relação a x vai ser igual a y vezes e elevado a xy, tá? Regra da cadeia, considero y como função constante. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, agora com relação a y. A derivada de f com relação a y, tá? Como eu tenho um expoente aqui, que não é um expoente simples, a gente vai usar de novo a regra da cadeia, tá? Como se eu chamasse aqui de u. Então, pela regra da cadeia, né, a gente deriva a função com relação a u e depois deriva o u. Então, a derivada de f com relação a y é a derivada de e elevado a xy, que é o próprio e elevado a xy, vezes a derivada do expoente xy, que vai ser com relação a y, tá bom? E aí, a derivada de xy com relação a y vai ser igual a x, tá? Tá aqui embaixo. Então, a derivada dessa função com relação a y vai ser x vezes e elevado a y, tá? E aí, ele quer saber agora um exemplo numérico. Calcular para o f, a derivada parcial de f de xy no ponto 1, 0. Então, a derivada de f com relação a x, quando x é igual a 1 e y é igual a 0, tá? Então, a gente vai pegar essa função aqui, que é a derivada de f com relação a x, que é y vezes e elevado a xy. Só que aí, no ponto, quando x é igual a 1 e y é igual a 0. Como y é igual a 0, quando eu substituir aqui o valor de y igual a 0, o que vai acontecer? Vai ficar 0 vezes e elevado a xy. E todo número multiplicado por 0 vai dar o próprio 0, tá? E agora eu vou pegar essa derivada de f com relação a y e vou substituir no ponto 1, 0, que tá aqui, tá certo? Vai ficar x, que é igual a 1, vezes e elevado a 1 vezes 0. 1 elevado a 0 dá 0. E todo número elevado a 0 vai dar 1. E 1
vezes 1 dá o próprio 1, tá certo? Então, o exemplo numérico, a gente aplica o ponto em cada derivada parcial, certo? O valor de x e o valor de y. Nesse caso, o x era igual a 1 e y igual a 0. E eu quero destacar para vocês só questão de notação, tá? Então, agora está usando muito essa notação aqui para determinar quem é a derivada de f com relação a x. É a derivada parcial de f em relação a x. Tá? Mas podemos encontrar também essa notação aqui, olha, f com x. Tá? E aí significa que é a derivada de f com relação ao x. E também temos essa notação, derivada de x e f, tá? E aqui essa notação para o caso de segunda derivada. A gente vai ver no próximo slide que eu posso derivar mais de uma vez, tá? Nesse caso, eu vou derivar primeiro o x, depois o y, tá? Como se fosse f' de x e y, tá? É equivalente essa notação com essa de cá. Derivadas parciais de ordem superior nada mais é do que a segunda derivada da derivada parcial, tá? E eu posso fazer a segunda derivada com relação ao próprio x, a segunda derivada novamente com relação ao próprio y, ou fazer um misto dos dois. Primeiro derivar o x, depois derivar com y, e depois derivar com o y, e depois novamente derivar com o x, tá? Então, a derivada parcial de ordem superior, a segunda derivada da função com relação a x, é derivar a primeira vez com relação a x e depois derivar novamente com relação a x. Nós temos aqui o f de y, significa que eu estou derivando parcialmente com relação a y, e depois eu pego essa função e derivo novamente com relação a y. Tá? Essa anotação aqui, f de xy, é a derivada parcial de ordem superior, onde eu derivei o x depois o y. Então, primeiramente, eu derivei com relação ao y e depois derivei a função com relação a x. E quando eu digo f de yx também, tá? Primeiro derivei com relação a y, depois com relação ao x, tá? E temos o teorema de Clauret, que diz que se f for bem comportado, ou seja, se ela é uma contínua e é diferenciável, então a derivada de x, a derivada parcial fxy vai ser igual à derivada parcial yx. Temos inúmeras aplicações de derivadas parciais. Lembra que eu falei que é problemas de otimização, se você quiser procurar o ponto crítico, certo? E aí temos modelagem física, em economia, na computação com aprendizado de máquina, engenharia, otimização de superfície, funções de multivariáveis. Então, assim, gente, a aplicação prática com relação a derivadas parciais existe inúmeras, tá? Principalmente quando as funções são funções de mais de uma variável. Então, sempre que a gente for calcular, otimizar algum problema, vai usar derivada, a gente vai ter que usar derivadas parciais. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato e bons estudos.